sabe, feito aproveitamento da oportunidade, fixamos com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno da apropriação de ideias. Quando ouvimos um amigo na festa, na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamos de imediato a categoria dos estáveis. Quando a quebra se estende na intimidade da nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessa circunstância, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardamos cuidado toda vez que somos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Caso intrincados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho, ou o caminhoneiro, símbolo da visão clara, ou escuta do que dispõe. Emmanuel. Olha, é muito interessante esse tema, porque ele fala que nós temos cuidado, guardemos o cuidado. Quer dizer, nós temos de buscar sempre a vigilância dentro do nosso dia a dia. Para nós buscarmos essa vigilância, nós devemos orar também, como pede a própria doutrina, os nossos amigos espirituais. Então, vamos vigiar naqueles momentos difíceis, quando nós olharmos alguém, colocar nosso interior para funcionar dentro do Evangelho de Jesus, quando ele nos pede que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo não nos mesmos. Mas aí, partemos com cuidado, com cuidado. Temos cuidado de tudo no nosso dia a dia para que nós possamos viver em paz e transmitir a paz. Muita paz para todos nós e muito obrigado pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo, meu irmão. E então, com toda essa energia, com toda essa harmonização, com essa sintonia, mas eu falo sintonia direto ao Pai, não é aquela refratária, é direto. E a gente pede, então, ao seu Arlindo para fazer a prece inicial, com muita paz e saúde. Obrigado, minha irmã. Boa noite, bem-vindo a todos e todas. E vamos à nossa prece de hoje, que é uma homenagem aos nossos irmãos que já estão na pátria espiritual. O título é Mortos Amados. Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancasse o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram, e bastas vezes tudo que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem recurso e evasão pelas fontes dos olhos. Compreendamos, sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um mundo, indagando por quê. Se varas semelhantes, sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta, o espírito, acerena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências do plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a feição de criatura invisível, mas não de todo o ausente. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e renovam-se, enfeitando-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas afiliar, e busca tranquilizá-los com o apoio da luta
de conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia ao recordares a imagem, sempre que se veja em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústias maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No alento, converte quanto possível as próprias lágrimas e bênção de trabalho e prece de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequioso de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem adeus. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tirada do livro Era do Espírito. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, e nos orienta, fortalece e nos ilumina, Senhor, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, alegria, fraternidade e muito amor nos corações de cada um de nós. Que assim seja. Passa a palavra a você, Aglacê. E com todas essas vibrações, com toda essa harmonia, né? Como eu falei, muita gente está entrando agora, sejam todos bem-vindos, né? Hoje, como dia de finados, né? Nós lembramos que é o dia da saudade, aquela saudade gostosa, aquela saudade que nos faz sorrir, aquela saudade que a gente lembra, mas com coisas boas, que todos viemos para a evolução. E por isso mesmo, depois até falo uma passagem de Santo Agostinho, mas vamos logo para o Evangelho, já que nós estamos aí um pouquinho atrasados. Nós vamos ver os bem-aventurados aflitos. Por que tanta aflição? Por quê? Aí diz, esquecimento do passado. É o item 11 a 13, para quem depois quiser fazer um evangelho no Lá em Casa, isso é muito gratificante, e faz uma ressignificância, né? Porque cada um tem sua interpretação, cada um tem o seu modo de ver. E diz, é em vão que se objeta o esquecimento como obstáculo no sentido que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Por que o esquecimento do passado, né? Olha como Deus foi tão justo, como Ele é justo conosco, quando Ele nos dá o esquecimento à nossa entrada aqui na volta à casa, né? À escola, ao hospital, como queiram chamar. Eu chamo geralmente escola. Por que escola? Porque é que nós estamos como aprendizes. E se nós não nos esforçarmos para aprender, a melhorar, a evoluir, a progredir, repetimos de ano. Aí o próximo, a gente ainda acumula o que já passou e ainda vem mais coisas. É igual você estar numa escola. Imagine você quando repetia o ano ou quando repete. Né? Você pega toda a bagagem que já tinha, mais a bagagem que já vem, porque vem atualizado. Aí diz, se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente, ou bem exaltar o nosso orgulho. E, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos,
traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Imaginemos aqueles que outrora matou o pai, outrora o pai matou o filho, ou a mãe abortou, e assim vai. São tantos e tantas coisas que nós já fizemos, porque nós não estamos livres de ter feito. Não é à toa que nós ainda estamos aqui. Não é à toa que nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Então, ninguém pode julgar ninguém, porque nós não sabemos do que fizemos. Eis aí o véu que ele nos colocou. E isso é significante. Já imaginou? Vinha um filho que teve outroras, eu digo outroras, vidas passadas, matou o pai. Como, por exemplo, tem lá no livro Ação e Reação, agora eu vou bem direto nesse exemplo, tem lá no livro Ação e Reação um caso bem semelhante, exatamente disso. O filho ambicioso das coisas do pai, que o pai era muito rico, e então ele disse, não, eu vou querer, eu sou quem vou mandar, não é ele que vai mandar. E então eu vou armar uma armadilha e vou matar o meu pai. Aí vai ficar tudo no oculto e eu vou herdar tudo e comandar tudo. Passou, né? Ele fez realmente o que planejou fazer. Ele assassinou o pai e o pai passou muito tempo na escuridão porque não aceitava aquilo. Por que daquilo? Tanto amor que ele deu, recebeu, então, em troca, o extermínio de sua vida. Aí, com paciência, com serenidade, com resignação, com benevolência dos irmãos de luz, então, eles converteram, né, o pai e disseram que fazia parte já de outras, olha de quantas vidas já vinham esse caso, né? E ele se conformasse, que ali já não tinha mais volta, era melhor para ele aceitar e que ele ia voltar como filho. E assim foi feito, meus irmãos. Ele passou-se alguns anos, encontrou uma jovem, moça linda, né? Eu já estou fazendo a simulação bem interessante, e ele casou-se. Logo em seguida ela ficou grávida, teve o primeiro filho, diz assim, um bastão, né? Sei lá, uma coisa assim, um filho homem. Quem era o filho? Era o pai, que ele precisava amar, e o pai precisava o perdoar. E daí, essa história nunca saiu da minha cabeça. E olha que está com. Não diz a quantidade de tempo que leu o livro, não, mas a gente já leu o livro, né? E essa história nunca me saiu da cabeça porque cai exatamente nesse esquecimento do passado. E eles dois se uniram, se amaram como pai e filho, já voltando do inverso, né? E logo, muitos anos depois dele formado, depois dele rapaz, o pai desencarnou naturalmente. Quem foi o único herdeiro? Ele pegou só o que era dele. Ninguém tira o que é de ninguém, a própria vida devolve. Olha que coisa. Então, fecha-se por aí, que eu não vou contar o livro todinho, vocês pegam o livro Ação e Reação, vão ler, que é excepcional. Cada história é perfeita, é igual o céu e o inferno. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu. Olha aí, eu acabei de contar a história. E se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante dos que houvessem ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Olha aí. Tudo que muitas vezes a gente está no emprego,
Aí, então, estamos qual capítulo? Bem-aventurados os aflitos. Quando nós perdemos o emprego, a gente fica num desespero, parece até que é o fim, parece até que a gente está morto, ali morreu, é um fundo sem volta, né? E não é por aí, porque tudo tem um propósito de Deus, ele nos tira, ele nos dá. Aí nos lembra quem? A história de Jó. Quem aqui não conhece? E então Jó, com sua fé inabalável, né? Ele tinha 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens, uma esposa, um casamento exemplar, uma fortuna demais, mas ele tinha uma fé inabalável, nada tirava a sua fé. E então um irmãozinho menos afortunado chegou para Deus e disse que ia mexer com a fé de Jó e mostrava a Deus que Jó não tinha essa fé toda. E Deus, vá. E assim Deus faz com todos nós. Vá. Pode mexer com tudo de Jó, mas você não tira a vida dele. Deixa ele para mim. E assim foi feito. Ele, logo em seguida, já perdeu tudo, logo em seguida, já perdeu todos os funcionários, logo em seguida, a esposa de Jó desencarna, os 10 filhos desencarnam. Eu estou resumindo, porque não foi tudo assim de uma vez, não, que não foi chacina, não. Foi um morrendo, um atrás do outro, e ele agradecendo. Ele subia no monte e agradecer. Tudo que acontecia, já diz Paulo lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças. Então Jó fazia. Tudo que vinha de ruim, ao invés de ele lastimar, ao invés de ele chorar, se maldizer ou mesmo se vitimizar, ele agradecia. E então o espíritozinho menos afortunado chegou para Deus e ainda deu uma doença em Jó. Jó se coçava todo e ficou com aquela pele grossa, subia para cima do morro e agradecer aquela coceira, aquela doença. Já não tinha mais nada. Mas depois Jó se casou novamente, teve exatamente 10 filhos e 3 mulheres, inclusive uma era o mesmo nome da noiva do apóstolo Paulo, Abigail, e as outras eu não lembro o nome. E Jó conseguiu tudo de volta. Eu falo nisso aqui no sentido de quê? Porque nós aqui, Jó, ele não, em momentos nenhum, ele nem foi orgulhoso, ele nem foi, ele nem humilhou. No momento que ele tinha, ele foi testado. Quantos de nós não somos testados todos os dias, todas as horas? E não é por outra pessoa, não. É por Deus. O que nós estamos fazendo no dia a dia? O que nós estamos fazendo com aqueles que nos foi dado para a nossa evolução e também ajudar na evolução do nosso irmão? São aqueles que temos dentro da nossa casa, são nossos queridos familiares, são aqueles que nós temos como amigos de trabalho, são aqueles que nós conhecemos por um acaso, ali não são colocados por um acaso. Todos têm um propósito, todos têm um porquê. E então diz, Deus nos deu para nosso adiantamento, né? Aí ele nos tira o que poderia nos prejudicar. Então, tudo que é para nos prejudicar, quando a gente diz assim, livra-nos, Senhor, no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. E livra-nos de todos os males. Ele não está pedindo? Ele nos dá. Agora vamos, então, aceitar com serenidade e resignação as nossas aflições. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Olha aí, esquecimento do passado. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências, mais atuais, são indício de que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porque do que está completamente corrigido, que não lhe
não lhe resta nenhum traço. Aqui, ligeiramente, eu lembrei de quando a gente simplesmente acha que não, porque fulano só faz as coisas e recebe ingratidão. Aí começa a se lamentar. Aí o outro diz outras coisas e começa aquela coisa, aquelas lástimas. E o que é que ele quer? Ele nos fez assim com esse esquecimento para que nós, no momento de ainda imperfeições, que somos imperfeitos, mas nós consigamos a vitória através da nossa consciência. Eu até agora eu botei uma frase que acho que foi Joana de Ângeles que disse a Divaldo Franco: a tua consciência, olha aí, fica para todos. A tua consciência é o teu advogado para o resto da vida e em todos os cantos. Então, é a nossa consciência. Lê também o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que também você vai ver que tem tudo a ver com o teu pensamento, as tuas escolhas. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte de que é bem e o que é mal, que lhe dará força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma a lembrança do passado. Olha aí, quando a gente retorna. Hoje é o dia da saudade, voltando, né? E então diz, isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como que tem lugar na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que ele fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não se perde jamais, porque a experiência prova que a reencarnação durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade. O espírito tem a consciência de atos anteriores, ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação, mas é a falta de uma lembrança precisa, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais. Ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma e os sabe aproveitar. Olha aí, ele aproveita cada segundinho de nós. Ele não deixa a gente à mercê, ele não deixa a gente vagando, ele não deixa a gente livre, assim. Ele nos deixa livre, mas eu estou falando no sentido de que vá, faça o mal, que eu te apoio. Não, ele nos dá o livre-arbítrio, mas nos mostra, através de quê? Dos passos de Jesus, das pegadas de Jesus. Assista o QJF ou Nos Passos de Jesus, um filme, acho que tem no YouTube. Perfeito, você sente a presença de Jesus. O momento em que ele nos mostra o verdadeiro caminho. E a gente, muitas vezes, você imagine se nós nos lembrássemos do que nós fizemos, seria uma catástrofe, né? Seria mais guerra do que nós temos. Imaginemos. Chega, eu respirei fundo quando eu falei mais guerra do que nós temos, né? Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Isso é tão nítido, foi tão suave, quando Kardec, inteligência, sabedoria, ele pegou todo o evangelho, ele pegou do livro da Bíblia, né? E ele fez assim ele fez digamos que ele saiu juntando, unindo o útil ao agradável. Aí vem, há muitas moradas, ninguém pode ver o reino de Deus, eu não vim aqui para destruir a lei. Aí vem, bem-aventurados aflitos. E quem é logo em seguida? Logo em seguida, quando a gente terminar o capítulo 5, vem
o Cristo Consolador. Porque é esse que nos consola, é esse que nos dá a fortaleza, é esse que nos dá a determinação, é esse que segura em nossas mãos nos momentos mais difíceis de nossas vidas, onde nós achamos que estamos no fundo do poço, mas Deus sabe o momento certo de nos dar, de tirar, de nos dar, de tirar. Ele sabe tudo. Nada fora do propósito dele. E então diz: Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem, a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas e as dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Olha aí. E então eu pergunto: estamos fazendo e dando o nosso melhor todos os dias? Não é só hoje, não foi só ontem. É todos os dias de nossas vidas. Nós estamos fazendo e dando o nosso melhor para que nós estamos, então, colocando um tijolinho cada um dia, cada uma atitude, não é cada um dia, cada uma atitude, uma experiência. Cada uma experiência, um tijolinho na vida futura, na nossa colônia, para onde nós estamos escolhendo ir. E então, é fazendo o quê? É fazendo bem, é tendo compaixão, é olhando o próximo como um bom samaritano. Gente, quantos espíritas que sabe que está lá, amai-vos e instruí-vos. Tá lá no Evangelho. E eu estou conhecendo espíritas, poxa, que é como se nunca tivesse lido nada, nem que fosse de qualquer outra religião, com certeza sabe muito mais de como agir diante da dor, como agir diante de uma calúnia, como agir diante de uma tentação, vamos dizer assim. São quantos que falam, 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 quando sai do centro espírita ou quando desliga o Evangelho Online. Eu não estou falando aqui de ninguém, não, estou só dando exemplos. Sai do Evangelho Online e simplesmente taxa palavrões, ignora um animal da rua, começa-se pelo animal, ignora pai, mãe, irmãos, tios, e por aí vai, que não é só os entes queridos, não é só os entes queridos que têm o nosso sangue, que são nossa família. É toda uma geração. Por quê? Porque nós somos filhos de um mesmo Deus, nós somos filhos de um mesmo Pai. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém nasceu melhor nem vai morrer melhor. Como diz Haroldo Dutra, conhece-se que somos todos irmãos e todos iguais com uma dor intestinal. Todos, não tem esse, o preto, o pobre, o rico, o branco, e etc. e tal. Então, deveis, pois, estar felizes, porque Deus reduziu vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Olha aí. Gente, o tema é bem grande e eu já me entrego. Mas eu vou passar em 5 minutinhos, porque me entregaram já bem. Mas vamos lá, mas eu vou resumir. Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam e depois se quitaram. Estarão livres, mas se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se do outro, não se alcançarão jamais a libertação. Ora, aí volta todo mundo, volta aquela coisa, volta aquela briga, aquela desunião, né? E aqui no capítulo 13, como o tempo urge, como diz o doutor Bezerra, diz assim: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas. Como assim? Que atitude eu estou tendo? Qual é a forma que eu estou
vivendo para mim mesmo, começando por mim, como diz Joana de Ângeles, não, Madre Teresa de Calcutá, começa por você mesmo, lapidando você, reconhecendo que você precisa de mudança, que você precisa da lapidação, que você precisa da cirurgia moral, que você precisa se transformar para poder agir para o próximo. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Eu não posso dar se eu não tiver uma transformação e dar por ostentar. Não adianta. Nada adianta. E então diz aqui, o resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas desse mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar as dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma, uma resignação tão úteis à saúde, de corpo como a alma, ao passo que, pela inveja, ciúme e ambição, tortura-se voluntariamente. Quer dizer, nós agimos voluntariamente ou involuntariamente. Aqueles que ainda ignoram o conhecimento são involuntários, mas nós que já temos um dedinho, eu até lembro do meu falecido esposo, e eu dizia assim, ele começou assistindo o Evangelho comigo, né? Foi bem interessante, e eu lembro com saudade gostosa, né? Ele disse, olha, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais nós sabemos, nós temos que fazer a coisa certa. No outro dia, gente, ele não queria mais saber do Evangelho, porque ele não queria saber, entende? Mas aí, eu quero que ele fazia. Assistia do quarto, eu lá na sala fazendo o Evangelho e ele lá do quarto. Então, de certa forma, ele levou grandes coisas, com certeza. Aqui no livro Alguém Me Tocou, diz assim, Jesus não nos prometeu a vida sem tribulações. Preste atenção nessa reflexão. Por isso o mestre nos pede coragem para vencer as aflições. Ele mesmo chorou, sofreu, foi traído, abandonado e, por fim, crucificado. Mas afirmou que, apesar de todos os padecimentos, havia vencido. Jesus mudou a história do mundo, dividindo-se em duas etapas, antes e depois. E então, ele ainda diz, você pode mudar a sua história, a sua vida, se souber transformar lágrimas em sorrisos, espinhos em flores, fracassos em vitórias. Enfrentar desafios, perdas, obstáculos é inevitável a todos nós, sem exceção. Faz parte das provas que temos que enfrentar para atingir o nosso crescimento moral e intelectual. A dor nos humaniza, torna-nos mais humildes e fraternos em relação à dor do próximo e nos ensina a valorizar as coisas essenciais da vida, as quais, na maioria das vezes, só damos valor quando perdemos. Não raras vezes, é somente no leito de um hospital que aprendemos a valorizar a saúde. Amigos, somente damos valor à vida na iminência de perdê-la. Quantas vezes constatamos a importância de uma pessoa quando ela sai do nosso convívio? Quando você estiver chorando, mas chorando com humildade, com o propósito de aprender a lição que a vida está querendo lhe dar, lhe ensinar, tenha certeza de que suas lágrimas estarão tocando o coração de Jesus. E ele estará pronto para aliviar o teu pranto e indicar o caminho que você deve seguir. E aqui, a gente vai para o nosso louvor, né? Eu tinha até a parte de Santo Agostinho, se der eu ainda digo. Na minha prece eu falo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, quantos nós não já vivemos? Ventos fortes que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz
me acalmou. Tu dás ordens às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. E assim a gente diz, para terminar o dia de hoje, a gente fala, a morte não é nada, apenas passei de um lado para o outro. Eu sou eu, tu és tu. O que fomos um para o outro, ainda o somos. Dai-me o nome que sempre me destes. Fala-me como sempre me falastes. Não mudes o tom em tom triste ou solene. Continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos. Reza, sorri, pensa em mim, reza comigo. Que o meu nome seja pronunciado em casa, como sempre se pronunciou, sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. A vida continua significando o que significou, continua sendo o que era. O cordão de união não se quebrou por conta da distância, porque eu estaria fora dos teus pensamentos apenas porque eu estou fora da tua vista? Não estou longe, estou somente do outro lado do caminho. Já verás, tudo está bem. Redescobrirás o meu coração, e nele redescobrirás a ternura mais pura. Seque então as tuas lágrimas, e se me amas, então não chores, Santo Agostinho. Que Jesus, então, nos abençoe, nos eleve sempre os nossos pensamentos nos momentos mais difíceis de nossas vidas, não importa quais sejam eles. Papai do céu, agradeçamos ao ar que nós respiramos hoje livremente, quantos muitos buscam e não acham. Agradeçamos a tudo que Ele nos deu de talentos, que são as mãos, os olhos, a boca, os ouvidos para ouvir o próximo, a boca para dizer o que era edificante, as pernas para chegar a um centro espiritual, uma igreja, seja lá onde for, em busca da Tua palavra, Pai. Jesus, continua a nos direcionar com os Teus passos, com os Teus exemplos, com tudo que você fez e faz por todos nós. E Maria nos colocando no colo. Continua, Maria, continua intercedendo, Mãe Santíssima, Mãe de Nazaré, intercedendo por cada um dos teus filhos, esteja ele encarnados ou desencarnados. Abraça cada um. Aqueles que estão perdidos, desorientados ainda, que ainda não sabem onde estão. Senhora, cola no teu pranto essas pessoas aflitas, seja no mundo terrestre, seja no mundo espiritual. E a doutora Bezerra de Menezes, nós agradecemos por essa dádiva desse evangelho de todas as noites. Nós te agradecemos pelo teu auxílio, pela equipe que coloca sempre conosco. Nós te agradecemos a toda esses mensageiros de luz que se fazem presente. E a todos vocês que aqui estão presentes. Muito obrigada, graças a Deus. Com essas palavras, agora a gente tem que fechar, né? Com essas palavras, com essa emanação, com essa vibração, tomemos a nossa água fluidificada. E então, a gente agradece a doutora Bezerra, João Cecílio da Costa, toda a irmandade que aqui se fazem presente, por mais um dia de trabalho, por esse evangelho espetacular, por todos vocês que se fizeram presente. A gente agradece e dizemos, então, até amanhã no mesmo horário. Até amanhã, Pai boa. de luz. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, até Boa amanhã. noite a todos.